Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joana, sou professora de Biologia e hoje a gente vai ver a primeira parte de conceitos básicos em Ecologia, tá? Que é a nossa primeira matéria do ano. A Ecologia, ela vai englobar toda a interação entre os seres vivos, entre eles e também entre os seres vivos e o meio ambiente, tá bom? Então toda vez que a gente olhar o conceito e ver Ecologia, eu já sei que eu quero falar do meio ambiente e também do ser vivo. Tudo bem? A gente divide essa primeira parte de conceitos nos níveis de organização dentro de ecologia. E daí, se a gente lembrar lá das nossas aulas, antes da escola, a gente vai ver assim mais ou menos espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Perceberam que eu mixei os dois aqui, né? Então a gente hoje vai dar uma leve aprofundada nisso e mudar um pouquinho esse conceito, já que os livros didáticos também têm mudado esse conceito. Então a gente vai começar partindo dessa ecologia que é global, que vai tratar da nossa biosfera. A gente olha a biosfera como o conjunto de todos os ecossistemas. Hoje em dia a gente vai olhar essa ecologia global para ver nas próximas matérias, como por exemplo, os desequilíbrios ambientais, tudo o que tem acontecido no ambiente e toda a interação que eu vou ter entre a parte física do meio ambiente, que são outros fatores abióticos, falaremos em breve, e também entre os fatores biológicos, que são os próprios seres vivos. Tudo bem? Então, o conjunto de todos os ecossistemas é a biosfera. Se vocês lembrarem também de algumas aulas de geografia, vocês vão lembrar lá que a gente tinha não só a biosfera, a gente tinha outras esferas, como a hidrosfera, que é a esfera da água, a litosfera, que é a esfera do solo, e a atmosfera, que é a esfera do ar, né, que vai fazer essa divisão. A gente está em biologia, a gente só fala de biosfera. O segundo, que na verdade é um meio termo ali entre os dois, eu vou chamar de ecologia de paisagem, que na verdade vai falar sobre o mosaico de ecossistemas conectados. Então, todos os ecossistemas, pensa todos os biomas, eles não estão conectados entre si, eles não conversam por algum momento. Se eu tenho lá um cerrado, uma Mata Atlântica, uma Amazônia, como eu conecto todos esses ecossistemas, isso eu vou chamar de ecologia de paisagem, tudo bem? Então, eu estou olhando tudo também, eu estou olhando o ser vivo que está morando ali, os fatores químicos e biológicos e físicos também desse ambiente, tá bom? Se eu der uma divididinha, foi o que a gente já tinha visto, eu vou ver ecologia de ecossistemas. Os ecossistemas, eles podem ser considerados a divisão entre, na verdade, a interação entre fatores bióticos e abióticos. Todo fator biótico é ser vivo, e que eu também posso usar outra palavra para isso. Eu posso chamar isso de biocenose. Tudo bem? Todos os seres vivos. Como esses seres vivos interagem com o ambiente, eu preciso dos fatores abióticos. Bio não é vida? Então, abiótico, é negação. Então, sem vida. Quem são os fatores abióticos do ecossistema? Eu vou dar um nome para isso também. Todo mundo sabe que biologia tem um monte de nomezinho. Eu vou chamar isso daqui de biótopo. Quem faz parte do biótopo? Características como água, taxa de umidade, tudo bem? Luminosidade. Se eu estiver no mar ou numa água, a salinidade desse local. Fatores de pH do solo. E tudo que você imaginar, tipo nitrogênio, potássio dissolvido no solo. Então, qualquer substância química ou física, qualquer interação que não seja vida, eu vou chamar de biótopo. Então, todo ecossistema é o conjunto desses dois fatores, tudo bem? Se eu quiser olhar só esses seres vivos aqui, aí eu vou estar falando da minha comunidade. A comunidade, ela é a interação entre várias populações no mesmo espaço-tempo. Eu posso ter até um local bem grande para considerar uma comunidade bem grande, tá? Se eu diminuir ainda mais, reduzir, eu vou ter ecologia de populações, que vai falar sobre a mesma espécie interagindo no local, no mesmo espaço-tempo. Lembrando que essa mesma espécie aqui, ela tem que ser capaz de procriar. Então, ela tem que interagir e procriar entre si para ser considerada uma população. Então, eu tenho que ter outra coisinha chamada de curvas de crescimento populacional, que vão mostrar como essa população ela pode crescer ao longo do tempo. Ou diminuir também, né? Vamos ver ali. E, no último, eu vou ter ecologia do organismo. Para as outras matérias em biologia, a ecologia do organismo vai considerar, por exemplo, a fisiologia, vai considerar como os sistemas do organismo funcionam, mas dentro de ecologia a gente vai olhar como ele se comporta na natureza. Então, hábitos alimentares,
ciclo circadiano, tipo se ele dorme de dia ou se ele dorme à noite, se ele é um animal diurno, se ele é um animal noturno. Então a ecologia vai olhar esse tipo de parâmetro, tá? E daí dentro de ecologia a gente conceitua essa espécie. Quem é o cara? Como é que eu vou falar que uma espécie é diferente da outra? Para eu considerar esses caras da mesma espécie, eles têm que ser muito semelhantes. Então, primeiro, eles têm que ser parecidos, semelhantes fisiologicamente, geneticamente. Então, botar fisiologicamente para você entender que os sistemas dele funcionam de forma bem parecida. E a outra coisa, que é o X da questão aqui, a gente precisa entender que seres vivos, para serem da mesma espécie, eles obrigatoriamente têm que reproduzir e também gerar descendentes férteis. Então, aptos à reprodução e também gerar descendentes férteis. Mas alguns animais, às vezes, fazem filhos com outros animais de outras espécies. Dá para gerar um descendente? Dá. Na maioria das vezes, esse descendente não é fértil. O que a gente precisa lembrar agora, que a nossa primeira aula do ano e todas as outras, é que a biologia ela não é uma regra. Eu vou falar aqui uma coisa mais geral, que normalmente acontece, mas eu sempre tenho uma exceção de biologia. Para as nossas aulas, a gente não pode focar só nas... Algumas exceções, tudo bem, tá? Vamos com calma. Mas a gente precisa focar sempre na via geral, sempre na regra. Então, por regra, uma espécie precisa estar apta a se reproduzir e também precisa gerar descendentes férteis, senão eles não são considerados da mesma espécie. Tudo bem? Então, vamos fazer agora o inverso? Ó, espécie se reproduzindo gerando descendentes férteis quando eles interagem no mesmo local, então o mesmo espaço-tempo, vamos considerar a mesma época, então eu vou chamar ele de população. Quando várias populações, ou seja, de várias espécies diferentes estão interagindo, chamarei isso de comunidade. Como essa comunidade, esses seres vivos, eles interagem com a água que eles bebem, com a água da chuva, com a luz que eles recebem, com a quantidade de sais minerais do solo, eu vou chamar isso de ecossistema. Como os ecossistemas conversam, eu vou chamar isso de ecologia de paisagem, tudo bem? E como todos os ecossistemas do planeta Terra conversam, eu vou chamar isso de biosfera, que vai considerar todas as interações que ocorrem no planeta. Tudo bem? Beijo, gente. Até a próxima aula.